Olá, vamos bora. Nossa última etapa da nossa aula, tá bom? Desse semestre, nós vamos falar aí de leucemias, tá? E depois nós vamos ter uma aula que vai ser uma revisão e depois nós vamos ter aí a nossa prova e finish, né? Nos veremos aí no semestre que vem, na verdade não nos veremos. Agora vocês vão para as específicas e meu coração dói de despedir de vocês, tá bom? Então nós vamos falar das leucemias, né? A leucemia, ela é uma doença maligna dos glóbulos brancos, ou seja, nós temos uma replicação muito grande dos glóbulos brancos, né? Eles sofrem alterações genéticas e aí eles vêm de uma forma imperfeita e essas células, como vocês viram, né, uma célula cancerígena, ela vai se replicando e ela se replica muito rápido. Então a leucemia aí ela atinge os glóbulos brancos, né? E lógico que imagina você ter um câncer no sangue, né? Então é algo assim muito grave e agressivo, tá ok? Nós temos aí, né, como a segunda frase, né, um acúmulo de células doentes na medula óssea que vão substituir as células sanguíneas normais. Então, o problema começa lá na medula óssea, né? E é por isso que quando é feito o transplante de medula, para quê? Para que as células dessa medula que foi transplantada possa estar aí saindo, né, nascendo aí como células sadias, né? Quando a medula óssea ela fabrica células doentes, essas células elas vão acabar substituindo as nossas células sanguíneas normais. E isso aí é o que leva o desencadear da patologia, tá ok? Medula óssea, então, né? Vocês vão estudar isso aí também um pouco mais a fundo depois. Essas questões mais voltadas para as análises clínicas das patologias. E aí a medula óssea, né, algumas pessoas chamam até de tutano, né, a parte do osso que dizem que ela fica no tutano. Elas são encontradas, né, a medula, no caso, ela é encontrada nela as células que dão origem aí às nossas células sanguíneas, né, tanto glóbulos brancos, ou seja, os nossos leucócitos, como também os nossos glóbulos vermelhos e também as plaquetas. Então tudo se origina ali. E aí quando eu tenho um problema gerado na medula óssea, é claro que se as minhas células vierem defeituosas, eu vou ter problema aí, né, na geração e na... Deixa eu trocar aqui a cor da tinta. Eu vou ter problema na geração aí de todas as minhas células, né, tanto os glóbulos brancos quanto os glóbulos vermelhos, eles vão não sofrer alterações, né, por conta desse problema da leucemia. Vamos lá, saiu tudo errado esse negócio, gente, com flash. Mas bora lá. Deixa eu trocar a cor aqui. Uma célula sanguínea, né, que ainda não atingiu o quê? A maturidade. Opa, então não são células sanguíneas maduras, são células sanguíneas que não atingiram a maturidade. Elas acabam sofrendo mutação. Lembra lá da aula da primeira aula que eu dei para vocês na farmácia e o pessoal da biomedicina nas aulas de fisiologia, nas primeiras aulas de fisiologia, onde nós falamos das mutações da célula, que a célula ela sofre algumas transformações tentando, né, restabelecer a hemostasia e aí chega num ponto que ela sofre uma mutação e essa mutação permanece. Então, aqui, nesse caso, são células que ainda não atingiram a maturidade, elas acabam sofrendo aí a mutação genética, né? E se transformam em células cancerosas. E aí é claro que nós já vimos que as células cancerosas, elas se replicam com muito mais agilidade, muito mais facilidade, muito mais rapidez, né? Do que as nossas células normais. Então tá aqui, ó, parte de baixo. Multiplica-se mais rápido e morre menos. Isso daqui eu falei pra vocês lá no primeiro slide a respeito de neoplasia, né? As células neoplásicas, elas se multiplicam mais e elas morrem menos, elas têm, né, uma resistência muito maior aí e vivem mais do que as nossas células normais, tá ok? E as células sanguíneas saudáveis da medula óssea,
vão sendo substituídas por quem? Por células anormais cancerosas. Então, eu posso ter células saudáveis, mas à medida que essas células aqui elas vão se replicando, né, elas vão simplesmente substituindo aí as nossas células saudáveis e nós vamos ficando aí com um número anormal de células cancerosas. Por isso que a leucemia ela é um dos cânceres assim mais graves, né, como a gente fala, é um dos cânceres mais agressivos. E é somente um transplante mesmo da medula que consegue estar resolvendo as situações, né, em alguns casos. Nós temos mais de 12 tipos de leucemia, gente. São muitos tipos de leucemia. Umas são mais agressivas, outras são menos agressivas. Umas são extremamente rápidas, que são as agudas, né? As agudas, elas se diferem das crônicas justamente pela rapidez que elas têm, né? É uma doença que, quando você descobre, você não tem muito tempo, não, com ela. As células se replicam de uma forma muito rápida. Na minha infância, eu tive um amigo, era Babalu, o apelido dele. Não sei se vocês chegaram a conhecer o chiclete Babalu. Ele era bem gordinho, assim, né? E aí ele era chamado de Babalu. E ele teve leucemia, uma das piores leucemias, né? Ele teve a mieloide aguda e dentro dela um subtipo dessas, né? Mais de 12 aqui. É totalmente agressiva a dele. Quando ele descobriu, ele fez um exame, ele saiu de Paranavaí, que era a cidade que eu morava, com um número X de células brancas. E ele viajou 70 quilômetros, que ele foi para Maringá, que era uma cidade que tem lá mais equipada, né, muito melhor em questão de saúde. E quando ele chegou lá, as células dele já tinham se replicado em mais de 50 mil. Então, só para vocês terem noção, que em 70 quilômetros que ele andou, as células dele já tinham se replicado em mais de 50 mil. Ele não, se eu não lembro muito bem, porque eu era criança também, mas se eu não me engano, o Babalu não durou um mês, acho que não foram 30 dias. Eu lembro que eram feitas campanhas para arrecadar dinheiro e tentar auxiliar no tratamento, porém os médicos já tinham até desenganado a família, né? Teria que ser feito um transplante e não é tão fácil assim você conseguir transplantar, você conseguir encontrar aí um doador que seja compatível, ainda mais para uma criança, né? E a criança, ela infelizmente nós temos, né, um tipo de leucemia que ela acarreta muito mais a infância do que o adulto. E ela, assim, a maioria dos cânceres que a gente vê quando tem em criança, trata-se de leucemia. Tá certo? Então, nós temos esses 4 tipos primários aqui, né? E aí, depois elas vão se desencadeando, se desdobrando. Então, a gente tem a LMA, que é a leucemia mieloide aguda. E esse daqui é onde vocês entram, porque vocês têm que diferenciar o tipo de célula branca em que ela está. Nós temos a mieloide crônica, e nós temos a linfócítica adulta e a crônica, tá bom? E aí vocês entram na análise clínica, né, justamente nesse ponto aqui, tá? De definir se ela é mieloide ou se ela é em uma célula linfócita, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente isso daí. Vou relembrar um pouquinho com vocês, né? Vocês estiveram com o Fernando, mas para vocês poderem ter uma noção do que nós estamos falando dentro da leucemia, eu vou recapitular um pouquinho para vocês, né? Então, as células, a formação celular, né? A gente tem o hemocitoblasto e aí dele vão se desmembrando, né? Então, quando a gente fala em leucemia dos linfócita, né? Ela vai pegar aqui e aí eu tenho os linfócitos granulócitos, né? O linfócito e o monócito, tá? E quando a gente fala da leucemia mielo, olha aqui o mielo, é porque quem origina é o mieloblasto, né? E ele dá origem a outras células. Então, ele origina basófilo, ele origina eosinófilo e ele origina neutrófilo, que são células o quê? São células granulócitos, tá? Que tem granulócitos.
E aí, essas duas aqui, né, tanto as de tipo agranulócitos quanto de tipo granulócito, são, no total, aí os nossos leucócitos. É muito comum de início dar um pouco de nó na nossa cabeça quanto a isso aqui, né? Linfócito e leucócito. Então, quem são leucócitos? Leucócitos são os glóbulos brancos, né? Linfócito é um tipo de glóbulo branco agranulócito, assim como o monócito. E o basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo são tipos de leucócitos do tipo granulócitos, né? E quem é que eu tenho fora as células brancas, né? Eu tenho as hemácias, que são células vermelhas, e eu tenho a formação de plaquetas também, que não tem nada a ver aí com as minhas células brancas, tá? Então, por isso que nós chamamos, né, de mieloide e dos linfócitos, tá bom? Os dois tipos de leucemia. Só tenho esses tipos de célula branca. Então, ou ela vai ser mieloide, ou ela vai ser linfóide, tá ok? E aí, aqui, como se vocês estivessem vendo uma lâmina, né? Então, uma lâmina normal. Estão vendo o quantitativo aqui que nós temos, né? De células vermelhas. E tá vendo aqui, ó, o quantitativozinho que nós temos de células brancas? Está tudo bem, tudo de boa na lagoa, né? Eu não tenho motivo para ter tantas células brancas aqui no meu organismo, não tô com nenhuma patologia. Aqui, tá vendo? Quantitativo, olha, todas essas células aqui são células brancas, ou seja, eu tenho um quantitativo muito grande por campo, né? E aí vocês vão aprender nas aulas aí, né, na hematoclínica, a fazer essa contagem, essa diferenciação, que acredito que vocês já devem ter tido um pouco, e os professores nas outras disciplinas para frente também vão estar vendo com vocês, beleza? Leucócitos, vamos frisar de novo, né? Quem são os leucócitos? Nós temos os leucócitos agranulócitos, nós temos os leucócitos granulócitos. Nos agranulócitos, ou seja, eu não tenho, tá vendo? Que aqui eu tenho esses, né? Eu tenho esse monte de grãozinho aqui, né? De grânulos, né? Na verdade. Então, esses são granulócitos, né? E eu tenho quem? Eu tenho o linfócito e eu tenho o monócito. É muito importante, gente, que vocês prestem atenção no quê? Que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. No formato que eu tenho dentro aqui, tá? Tá vendo? Olha que o linfócito é maior, ele é mais cheinho. O monócito, ele já parece uma meia-lua, né? Parece uma chipa. Já comeram chipa? Então, o monócito parece uma chipa, né? O eosinófilo, olha só, o eosinófilo, ele tem duas bolinhas, vamos colocar assim, e um cabinho. Sabe aquele negócio, vocês já devem ter brincado na vida de vocês, aquele negocinho que são duas bolinhas e um cabinho, e a gente agita a mão e ele fica fazendo tec, 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 ele tem que bater em cima, embaixo, quando ele bate nos nossos dedos, a gente quase morre de gritar. Então, bem parecidinho com o eosinófilo, ok? Basófilo, o basófilo, tá vendo? Ó, ele parece um rim. Ó, ele tem um formatinho aqui de um grãozinho de feijão, ou de um rim, se vocês preferirem. E o neutrófilo, né? Nós temos aí o formatinho aqui, uma hélice de ventilador, né? Então, é muito importante, gente, que vocês se atentem a essas formas. Por quê? Porque quando vocês forem olhar no microscópio, gente, são essas formas que vocês vão ver, tá bom? Não tem o que tirar e não tem o que pôr, tá? Vocês vão ver essas formas e aí vocês vão ter que saber qual é o tipo de célula que vocês estão vendo ali no microscópio. Aqui uma lâmina, né, para ficar um pouco mais realístico, né? Então, olha só, o linfócito, né, cheinho, bem cheinho. O monócito mais, né, olha, já tem um formatinho aqui, ó. Tá vendo que ele forma uma meia-lua ou ele forma uma chipa, né? O neutrófilo, olha só, a hélice, né? Tem 3 negocinhos aqui, então a hélice do ventilador. O basófilo. E o eosinófilo, né? Que nós falamos aqui a respeito do eosinófilo, dele ser o tec-tec, né? Porque ele tem aqui no meio uma fitinha, como se fosse onde a gente segura, né? E faz com que ele
vá pra cima e pra baixo lá na mão, o brinquedinho. Não lembro nem o nome dele. Na minha época era chamado de tec-tec, não sei agora. Agora nós vamos diferenciar as leucemias, né? Nós temos a leucemia crônica e a leucemia aguda. E aí vocês sabem que crônico é aquilo que vai, né? Ele te acompanha, é aquilo que dura mais tempo. E o agudo é aquilo que é muito rápido, é o momento, né? É o pico. Então é realmente isso que acontece e diferencia aí as leucemias, né? A crônica, eu desço a setinha pra cá, então a crônica ela se desenvolve de uma forma mais lenta. Ela não ela é agressiva, mas ela vai aumentando o quantitativo de células brancas de uma forma um pouco mais lenta. E a aguda, ela é muito rápida, é como eu falei pra vocês, é o caso do Babalu, né? É muito rápido mesmo, tá bom? Muito difícil de conseguir salvar a pessoa, certo? Então, nós temos essa primeira diferenciação, né, como crônica e aguda, e nós temos a diferenciação quanto ao tipo de glóbulos brancos que foram afetados, e é o que eu mostrei para vocês ali, né? A linfóide, eu tenho a leucemia linfóide crônica, e ela é mais comum em que idade, quais são as células que ela pega. Então, ela vai afetar quem? Células linfóides, tá bom? Vai se desenvolver de forma lenta. Por que de forma lenta? Porque eu estou te dizendo que ela é crônica, tá ok? Então, se ela é crônica, ela vai desenvolver de forma lenta. E a maioria das pessoas, né, diagnosticadas tem mais de 55 anos. Então, ela é mais comum nos idosos e ela é rara em crianças. Quando eu digo que ela é rara, eu não estou dizendo que ela não acontece. Eu estou dizendo que ela é rara. Ela acontece menos do que ela acontece em adultos, certo? E aí nós temos, nesse caso, né, da leucemia linfóide, nós temos o aumento no número de linfócitos no hemograma. Então, a pessoa fez o hemograma e vai dar lá o aumento no número de linfócitos. Gente, pelo amor de Deus, não morram se vocês pegarem o hemograma de vocês e estiver lá 13 mil, 14 mil. Isso ainda é indicativo de processo inflamatório, processo infeccioso, tá? Pelo amor de Deus. Vocês adoram dizer que vocês saem morrendo das minhas aulas, né? Vocês transferem todas as patologias para vocês, então cuida com isso daí, tá bom? Pode haver, às vezes, a anemia, né? Por quê? Porque se está aumentando o quantitativo de células brancas, e são células brancas cancerígenas, as minhas células vermelhas acabam aí tendo uma diminuída. E ou plaquetopenia, ou seja, diminuir aí o quantitativo no número de plaquetas, tá certo? Então, quando eu digo pode, eu não estou dizendo que vai haver, eu estou dizendo que pode, talvez tenha. Quando eu digo que ou, eu quero dizer que pode ter somente anemia, mas ou somente plaquetopenia, ou eu posso ter anemia e plaquetopenia, certo? E aí ela vai atingir esse tipo de célula aqui, né? Então, o linfócito, que é mais cheinho, o monócito, que parece aí uma chipa, tá bom? Uma meia-lua. Aqui, pra vocês verem, né? Olha o quantitativo que eu tenho de linfócitos afetados, tá bom? Então, vocês vão fazer a coloração, né? E aí vocês veem o quantitativo, o aumento, né? No número aí de células linfócitos, tá bom? Leucemia linfóide aguda, o que é que me dá a diferença? O que me dá a diferença é a rapidez, tá bom? Ou seja, ela vai afetar quem? Ela vai afetar as minhas células linfóides, né? Porém, a diferença dela é que ela vai se agravar de maneira rápida, muito rápida, tá bom? E aí, é o tipo mais comum em crianças pequenas, mas ela também ocorre em adultos, tá? Então, quando vocês veem aquelas crianças pequenininhas, carequinhas, né? Geralmente, elas têm leucemia linfóide aguda, gente, e é uma judiação, né? Porque ela se agrava de maneira muito rápida, então é muito difícil a gente conseguir a cura dessas crianças, né? Como vocês estão olhando aqui as células, né? Só que essa lâmina aqui tá bem melhor que a outra. A coloração dela e a imagem também tá bem melhor, não tá tão embaçada. Vocês estão vendo, olha, o quantitativo de células
né, que a gente tem. Então, são muitas, muitas, muitas células, tá bom? Em meio a poucas células aí da parte vermelha do nosso sangue. Agora, nós vamos falar da mieloide, né? A mieloide, da mesma forma, eu tenho a crônica e eu tenho a aguda. Só que a mieloide vai afetar quem? Ela vai afetar as minhas células mieloides. Então, são células que não maturaram, né? E elas vêm aí disformes, vamos dizer assim, tá bom? Elas vêm com problemas genéticos. Ela vai se desenvolver vagarosamente, como eu falei, por quê? Porque ela é crônica e ela vai se desenvolver vagarosamente o que? A princípio, tá bom? Vai chegar um ponto que elas desencadeiam aí e desenvolve de uma forma um pouco mais rápida, tá bom? Vai cometer quem principalmente? Principalmente os adultos. Tá? Então, vocês estão vendo que nós já falamos da que acomete mais os idosos, nós falamos da que acomete mais as crianças e agora essa daqui ela acomete mais os adultos, tá bom? E nós temos o que? Uma superprodução de granulócitos. Lembra que as células mieloides são as células granulócitas, né? Então, nós temos uma superprodução de granulócitos o que? Imaturos. Então, como é que eu diferencio? Você vai olhar na lâmina e você vai ver que são células granulócitas, porém imaturas. Ou seja, você não vai conseguir encontrar o formato para especificar qual célula ela seria se ela estivesse madura, tá ok? Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Não maturou, não maturou, não maturou, não maturou. Olha, esse aqui tá maduro, ó. Tá vendo? Eu tenho os três aqui, tá vendo a hélice, né? Do ventilador. Aqui também tenho, ó, o eosinófilo. Eu tenho um filetinho bem aqui no meio. Deixa eu apagar o que eu fiz. Vocês vão ver que tem um filetinho bem aqui no meio, ó. Tá? Então, eu tenho células que, olha, não maturou. Tá vendo? Olha o formato dela, ó. Não maturou. Olha aqui, ó. Não maturou completamente. Não maturou. Então, eu tenho olha aqui, essa aqui também, ó. Não teve maturação bacana. Então, eu tenho células granulócitas que não tiveram maturação. Aqui eu até chuto, né, que ela se desenvolveria. Eu posso até ter uma noção, essa daqui seria tal célula, essa daqui seria tal célula, mas eu não posso, em algumas delas a gente não tem a certeza, né? Por exemplo, essa daqui. Como é que você vai falar pra mim que ela seria um eosinófilo, né? Então, eu não tenho como bater o martelo. Vou falar que ela é um neutrófilo. Essa daqui, beleza, ó. Eu posso dizer, ela é um neutrófilo. Essa daqui talvez seria um neutrófilo, né? Olha, tá meio que separadinho, mas eu não posso afirmar, né? Então, é dessa maneira que vocês vão fazer as leituras das lâminas aí, quando vocês se formarem, vão detectar qual é o tipo de leucemia que a pessoa tem, tá certo? Olha essa daqui. Não, gente, olha isso. Eu não tenho como dizer, isso aqui não maturou. Elas são indiferenciadas, então é por isso que eu sei que isso daqui se trata de uma leucemia mieloide, tá ok? São células imaturas, células que não conseguiram se diferenciar. E aí elas se produzem, né, elas têm grande número, né? Em baixa velocidade, no caso da crônica, em alta velocidade, no caso da aguda. E aqui é o caso da aguda, tá? Avança rapidamente desde o início. Ela não espera, né, um tempinho lá, não. Ela vai avançar rapidamente desde o início. Por isso que ela se chama leucemia mieloide aguda, né? Mieloide porque eu vou ter as células granulócitas indiferenciadas, né? Indiferenciáveis. Eu não consigo saber quais células elas formariam. Elas estão imaturas, olha só, né? Sinais de imaturidade aí. Ocorre tanto em adulto como em crianças. Lembra que eu falei pra vocês que a do Babalu tinha sido leucemia mieloide aguda, tá? Então, o dele foi rapidamente. E a incidência, ou seja, o número de novos casos vai aumentar com o aumento da idade. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance de desenvolver esse tipo de leucemia, ok? E aqui pra vocês, né, laminazinhas da linfóide.
e lâminas da mieloide, tá bom? Essas duas aqui são da leucemia mieloide e essas duas aqui da leucemia linfóide, tá certo? Não é difícil, tá bom? Não é difícil, mas também não é tão fácil, né? É muito treino, é muito olho, é muita lâmina que vocês vão fazer leitura, mas também não é nada assim fora do padrão, né? Quando vocês tiverem aí a aula de hematoclínica, vocês já vão ter uma noção do que vocês vão enxergar nas lâminas que o professor vai falar para vocês. Vocês já vão saber qual é a diferença da mieloide para linfóide, né? Então, nós já vamos dando uma base aí para vocês para as disciplinas futuras, tá bom? Por hoje é só, é uma aula bem curtinha mesmo, tá? Aula de leucemia. Não vou entrar muito a fundo com vocês nesse assunto leucemia, porque eu dou a base e aí depois os professores que vêm com a clínica, eles vão estar passando o aprofundamento aí da questão dessas lâminas, da questão das leituras, né, a coloração das lâminas e tudo mais. Eu vou deixar algumas lâminas para vocês, tá certo? Para vocês identificarem tanto os tipos de células e também o tipo de leucemia como a atividade da aula de hoje, beleza? Um beijão, saudades, muitas saudades de vocês. Espero revê-los em breve.